Mais uma vez, o jogador francês Mbappé subiu o tom contra a extrema-direita que lidera as eleições em seu país. E em meio a isso, nessa semana perdemos um nome histórico no combate ao ódio. Mas antes, precisamos falar sobre história, música e até mesmo moda. Na década de 70, a França viu crescer manifestações e organizações de extrema-direita com discursos ultranacionalistas, racistas e anti-imigração. Foi nesse contexto que Jean-Marie Le Pen fundou o partido de extrema-direita Frente Nacional para disputar a presidência em 74, obtendo mísero 0,8% dos votos. Enquanto isso, nas ruas, a juventude francesa se dividia em gangues, basicamente separadas pelo estilo musical que curtiam e a forma de se vestirem. Tinham os punks, por exemplo, com um visual mais pesado, mais sujão, ouviam um rock também sujão e basicamente não gostavam de ninguém. Também tinham os skinheads, compostos inclusive por muitos que tinham sido punks antes e que originalmente eram fãs de ska, música tradicional negra e jamaicana. Tinham um visual mais limpo, cabelos raspados, usavam suspensórios e coturnos com bico de ferro. E embora esse e outros grupos tivessem identidades e músicas próprias, todos eram meio alheios à política. Acontece que o surgimento da Frente Nacional reviveu os ideais fascistas e grupos skinheads foram se afastando de sua origem, sendo cooptados pela extrema-direita, atuando como gangues violentas que tanto promoviam ataques contra negros, imigrantes, comunistas e punks, como trabalhavam como seguranças nos atos públicos do novo partido. E a violência promovida por eles tomou conta das ruas francesas no final dos anos 70 e início dos anos 80, muitas vezes contando com a omissão dos policiais que, em sua maioria, também se alinhavam aos ideais promovidos pela Frente Nacional. Foi então que, em 85, Julian Tersic se reuniu com outros skinheads originais, punks e uma rapa do hip-hop que surgia e fundaram a Red Warriors, uma gangue radical antifascista com o objetivo de combater os skinheads fascistas. Trazendo como símbolo uma foice que no lugar do martelo tinha um taco de beisebol, ferramenta de caça usada pelo grupo, adotaram um estilo que misturava um pouco de cada cultura, como as jaquetas dos skinheads originais, jeans do rock, coturnos e o tênis da cultura hip-hop. O grupo, que começou com 4 membros, logo passou a ter 14, e por mais que parecessem poucos, perto da onda neonazi que tomava conta das ruas, eram todos lutadores profissionais de alguma arte marcial e logo puseram muito facho pra correr. E tal qual os skinheads fascistas faziam segurança do partido e de bandas nazis, os Red Warriors logo passaram a fazer a segurança de bandas com mensagens antifascistas. Em 1989, durante um festival de música que contava com a segurança deles, o discurso de uma das bandas dava o tom tanto da tensão das ruas, como também do crescimento da Frente Nacional desde sua fundação. Alors, nous fait confiance, plus jamais de l'intention, plus jamais, nous serons toujours ensemble, c'est ça, le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents, et empêchez. Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes tous, et ensemble, nous sommes la vie dans la paix. Mas se crescia o Frente Nacional, nos anos 90 cresceu também o número de gangues antifascistas inspiradas pelos Red Warriors, cada qual com suas particularidades, como os Duck Boys, que usavam pets da bandeira dos Estados Unidos em referência aos afro-americanos e se contrapondo à bandeira confederada usada pelos grupos fascistas. Esses grupos começaram a cada vez mais contar com jovens franceses negros, ainda carentes de uma identidade em meio àquela sociedade e frequentemente alvos dos ataques de nazis. E embora os fascistas tenham protagonizado até mesmo ataques terroristas naquele ano, o aumento da atuação antifascista radical fez com que aquela extrema-direita fosse se escondendo novamente. Um cenário que contribuiu também na política para que freasse o crescimento do Frente Nacional. Jean-Marie Le Pen disputou a presidência 5 vezes entre 74 e 2007, sendo que em 2002 obteve seu melhor resultado perdendo apenas no segundo turno. E por mais que não tenha obtido sucesso em vida, o que vemos hoje é o sucesso do legado deixado por ele. No último dia 30, o primeiro turno das eleições teve um resultado inédito, com a extrema-direita liderando a votação com mais de 36% dos votos contra 28% da frente de esquerda liderada pelo atual presidente Macron. E adivinha qual é o tal partido de extrema-direita que tem grande chance de assumir pela primeira vez o poder na França? O antigo Frente Nacional, rebatizado em 2018 como Reunião Nacional e hoje presidido por ninguém menos do que Marine Le Pen, filha do fundador. O contexto hoje parece ainda pior que o das últimas décadas, com direito a um pequeno partido de extrema-direita espalhando cartazes dando cor
ouro a vitória da reunião nacional e que deixou claros os objetivos deles desde sempre. No último dia 2, em meio ao sucesso político do partido dos Le Pen, Julian Tercix, fundador do histórico grupo de resistência Red Warriors, infelizmente faleceu. E isso ter acontecido justo agora me pôs a pensar que o que a história nos mostra é que sempre serão importantes os intelectuais que organizam a luta da classe operária, mas fundamental mesmo sempre serão os operários de fato que nas ruas fazem o trabalho necessário de base contra uma ideologia que de política não tem nada, é apenas ódio e extermínio. A história demonstra que o fascismo sempre esteve à espreita esperando o seu momento, então desejo força à França e que mais que os apelos de Mbappé em si, a partida de Julie inflame antifascistas que seguem firmes na luta por lá, além de servir de lição em todos os países onde avança a extrema-direita. Nos organizemos ou eles vencerão. É nóis.